Tinha que estar na maternidade de volta cedo, que o segundo médico ele ia me atender. Então, eu fui cedo pra lá. E aí, chegando lá, eu vou resumir essa parte, porque o que eu quero mesmo falar vai estar no outro vídeo sobre violência obstétrica, então essa parte eu vou pular, mas eu queria dizer que ele me deu 3 opções. Uma era eu ficar internada lá, com outras mães que estivessem ganhando bebê, para eu induzir o parto e ter o parto normal lá. A outra era eu ter uma cesárea, mas ele disse que não era indicado nesses casos e tudo mais. Ou voltar para casa e esperar meu filho nascer e só voltar na maternidade quando eu já estivesse tendo meu filho. Eu só queria ir embora dali. Fui embora pra nunca mais voltar. Falei pro meu marido, não quero voltar aqui nunca mais. E aí, voltei pra casa da minha mãe, no caso, porque eu já tinha avisado meu pai no dia anterior, né, do que tinha acontecido, e meu pai não mora na minha cidade, então ele pegou um avião e veio, e ele ia chegar na hora do almoço. Então eu falei pro marido, a gente vai pra casa da minha mãe, e lá a gente conversa todo mundo, né, de cabeça mais fria, se é que se pode dizer assim. E aí meu pai chegou, todo mundo conversou, a gente consultou, tipo, outros médicos, sem ser de casa mesmo. Eu já estava tendo algumas cólicas, mas nada ainda muito forte, eu só sabia chorar, chorar, chorar. Enquanto meu pai e minha mãe tentavam resolver. Meu pai, no caso. E aí, até que já à noite, eu falei pro meu pai pra gente ligar pro meu antigo médico, que também é uma outra história que eu vou contar no outro vídeo. E aí, do porquê eu troquei de médico. E aí, ele infelizmente não estava na cidade, mas falou pra gente ir procurar uma outra médica, que era companheira dele no hospital que ele atendia, na maternidade que ele atendia. E por coincidência, essa médica tinha sido a médica que fez o parto da minha irmã, que tinha tido bebê há poucos meses antes. Então, nós fomos na esperança de que essa médica estivesse lá. E graças a Deus ela estava de plantão nesse dia. A gente chegou e aí foi conversar com ela. E ela deu toda a assistência, ela me examinou, ela olhou meu exame, ela explicou mais ou menos o que poderia ter ocorrido. Ela falou que provavelmente minha bolsa tinha furado, a água estava saindo devagar e eu não estava percebendo. Muito provavelmente estava saindo líquido pela urina, então por isso eu não sabia que eu estava perdendo líquido. E aí, enquanto meu pai estava preparando a internação junto com meu marido, ela conversou ainda comigo, assim, fora do consultório. Ela me viu sentada lá, ela chegou comigo e falou: vai dar tudo certo, eu sei o que você está passando, eu passei por isso 2 vezes. Cara, naquele momento eu me senti tão abraçada, tão amparada, de uma forma que eu não tinha sido com outro médico, sabe? Eu nem sei dizer o que seria se Deus não tivesse colocado aquele anjo na minha vida, que foi aquela médica. Então, ela me internou e logo em seguida ela já começou a medicação interna, né? Ela começou a colocar os comprimidos e ela me explicou que seria um processo lento, porque eu já tinha uma cesárea, mesmo que antiga, né? De 13 anos atrás, ainda assim era um risco de rompimento do útero, então ela ia começar com calma e conforme meu corpo fosse se comportando, ela ia ajustando. Então ela já começou a medicação, isso já era quarta-feira, o dia inteiro foi fazendo a medicação e nada. Ela fez o toque e nada, não tinha evoluído absolutamente nada. Eu não estava sentindo nada, só umas cólicas às vezes, uma vez ou outra, mas nada demais. Na quinta-feira, mesma coisa, e aí ela decidiu na sexta-feira, na quinta-feira ainda, à noite, ela resolveu me botar na ocitocina, além dos comprimidos. E aí, só que era uma dose muito baixa.
Eu não sentia nada. Na sexta-feira, mesma coisa. Quando foi no sábado, ela resolveu botar uma sonda no meu colo. Eu tinha evoluído 2 dedos de dilatação. Acho que foi isso. E aí ela resolveu botar uma sonda para ver se aumentava um pouco, pelo menos. Para ver se a medicação ajudava a fazer efeito depois disso. E aí ela botou uma sonda no meu colo e quando caísse a sonda é porque estava dilatando. Depois disso eu comecei a sentir cólicas e tudo mais, mas ainda assim, nada assim que desse sinal de trabalho de parto. A sonda caiu no outro dia, no domingo de manhã, e eu fui para 4 centímetros de dilatação. Já no final da tarde ela fez outro toque para ver se tinha evoluído, porque eu já estava com umas cólicas e tinha voltado. Tinha regredido para 3 centímetros. Ela falou que era para eu ter paciência, que ela sabia que ia demorar, mas que ela não imaginava que fosse tanto, mas que era para eu ter paciência, porque ela não podia, que ela já estava fazendo todo o possível. Ela realmente foi um amor de pessoa. Na segunda-feira, eu já comecei a sentir contração. Ainda não eram ritmadas nem nada, mas elas já estavam incomodando, já não conseguia dormir do domingo para segunda, nada. Com dor eu dormia e eu acordava o tempo inteiro. Toda vez que vinha uma contração eu acordava. Eu estava com dor, bastante dor. Ainda não era o que eu ia sentir de dor mesmo, mas eu já estava com bastante dor. Na segunda-feira de manhã, o dia inteiro com dor, ainda tentei fazer alguns exercícios para ver se ajudavam na dilatação. E foi piorando, à tarde eu estava com bastante dor. De segunda para terça, eu estava com muita dor. Eu estava com tanta dor que eu estava cansada de ter dor. E eu queria dormir, eu cochilava, e a dor vinha, eu acordava, eu não tinha posição mais para ficar. Foi horrível. Na terça-feira de manhã, depois de uma semana com meu filho morto dentro da minha barriga, eu já não aguentava mais. O meu psicológico não aguentava mais, o meu corpo não aguentava mais. E aí ela falou, olha, a gente vai colocar outra sonda maior. E pra mim e ela falou, e vamos aumentar um pouco a ocitocina e seja o que Deus quiser. E aquele momento eu pensei, se não for agora, eu não aguento mais. E aí, no momento que ela colocou a sonda, parece assim que eu não sei nem explicar. Aí começaram as contrações. E aí começou muito forte, muito ritmada, e a ocitocina estava mais forte, né? Então pegou finalmente a ocitocina, e isso era mais 10 e pouco da manhã, e aí ela me botou na sala de parto para ver se evoluía alguma coisa, se a sonda caía, se evoluía alguma coisa. E aí ela teria que sair 1h da tarde e ela voltaria 4 horas. Quando ela chegou 1h da tarde para me ver, não tinha acontecido nada. Eu estava com muita dor, mas nada tinha evoluído. A sonda não tinha caído, nada. E aí ela falou, olha, eu vou te mandar de volta pro quarto, porque muito provavelmente não vai ser agora. Cara, aquilo acabou comigo. Porque eu falei, meu Deus, eu vou ficar mais um dia sentindo essas dores e pra quem não sabe, no trabalho de parto, o bebê ajuda no trabalho de parto, ele empurra. E eu ficava só pensando, eu estou fazendo tudo só. Porque meu filho não está ajudando, ele não está empurrando, ele está morto, sentado, inclusive. O remédio ia ajudar ele a encaixar. Então, eu sentia... E o pior é que eu sentia mexer, mas eram as contrações encaixando ele. E isso me doía tanto, porque é o mesmo movimento que o bebê faz quando ele está vivo.
E eu ficava, meu Deus do céu. E sei lá, por algum motivo eu acreditava no milagre, que meu filho ia nascer com vida. E em todo momento, eu nunca cogitei a possibilidade de não ver meu filho. Eu sempre quis ver, quis pegar, ficar com ele no colo. Só que já tinham passado mais de uma semana. Eu não sabia mais como seria o estado físico dele. Eu já tinha, inclusive, tomado antibióticos para não ter infecção, por ele estar há muito tempo falecido dentro de mim. E aí ela me subiu pro quarto, 1h da tarde, e avisou meus pais que muito provavelmente seria naquele dia, mas que seria só de noite o parto. Então, meus pais foram já atrás da funerária para avisá-los, né? Que já estava próximo, fazer todo o procedimento para quando saísse a papelada do óbito, eles irem recolher. E aí, ela saiu. Não demorou nem meia hora, a sonda caiu. Quando a sonda caiu, aí o bicho pegou. E aí eu sentia muita dor, e as contrações já estavam ritmadas, eu gritava, eu não aguentava mais, e com toda mulher que teve um parto normal sabe como é ter um parto normal, e eu estava desesperada, porque eu pensava, eu vejo tantas mães nesse momento, com tanta dor, sofrendo tanto, mas no fundo e no final elas vão ter a recompensa de ter o filho delas. De ter o filho delas nos braços depois, sabe? E eu não vou ter. Eu não vou ter minha recompensa. Eu vou voltar para casa de colo vazio. Eu vou sair daqui com um caixão. Então, eu voltei eu fiquei, desculpa. Então, eu sentia dor e pensava nisso, até que, umas 3h30, eu já não aguentava mais. Eu já que estava pedindo anestesia, eu poderia tomar anestesia, já que meu filho não estava mais vivo, então... E não vinha anestesista nunca, porque eles não acreditavam que eu estava em trabalho de parto ainda, porque já tinha demorado uma semana, então eles não acreditavam que em 2 horas tudo tinha acontecido. A médica não estava, ela tinha que atender outros pacientes. E aí mandaram chamar ela. Ela veio, mas mesmo assim ninguém acreditava. Então eu me contorcia e tal, e aí uma enfermeira veio e falou... Aí eu estava deitada ainda nesse momento. E ela veio, fez o toque e falou assim, faz força quando tu sentir a contração. Eu fiz. Ela falou, ele vai nascer. Já tá bem dilatado. E assim, não era um bebê de 9 meses, então eu não precisaria estar de tanta dilatação para ele sair, né? Então ela já foi avisar a outra médica que estava lá, foi tudo correndo depois disso. E eu fiquei lá naquele quarto gritando, e eu gritava de dor. É uma dor que realmente, quando eu escutava as pessoas falarem, eu não tinha noção do quanto horrível que era. E eu ainda estava na ocitocina, então eu sabia que aquela ocitocina que estava causando toda aquela dor. E aí teve um momento que eu comecei a querer arrancar o soro da minha veia e falava, tira isso de mim que eu não aguento mais. Até que eu comecei a ficar agachada. Eu ficava agachada, até que eu comecei a sentir sangue sair. Eu falei, tá na hora. E aí veio uma enfermeira com uma médica. Aí eu já tava fazendo força já, porque eu já não aguentava mais ficar com dor, já tava fazendo força. E aí a médica falou, olha, senta na cadeira de roda pra gente ir pra sala de parto. Eu falei, eu não consigo nem levantar, que dirá sentar numa cadeira de roda. E eu ainda tentei levantar. Quando eu tentei levantar, eu senti alguma coisa descer. Aí eu falei, tem alguma coisa saindo de dentro de mim.
E aí, quando ela olhou, ela viu a cabeça do bebê. Ela falou, não dá mais pra ir de cadeira de roda. Aí pegaram uma maca, foi tudo correndo. E aí, desse ponto, a dor era tão grande que eu já não lembro de mais nada. Eu só sei que quando eu cheguei na sala de parto, eu já não estava mais com ocitocina. Então, mesmo sentindo muita dor, eu conseguia respirar. Então, eu consegui ver tudo que estava acontecendo ao meu redor. Porque eu confesso que tem coisas que eu nem lembro que eu fiz. E então, eu fiz a primeira força, e aí me deu muito enjoo, e lá na sala que eu estava esperando, eu já tinha vomitado bastante fazendo força, com as contrações. Eu sou muito sensível a enjoo, e eu tava com hiperêmese, então tudo vomitava. Então, na segunda força, eu tentei, começou a me dar enjoo, eu falei, eu não consigo fazer força porque eu quero vomitar. E eu tava deitada. E aí a médica falou assim, não, então não tem problema, vira pro lado e vomita, porque pode ser que na força que tu vai vomitar, ele nasça, porque ele já tá aqui. E aí foi isso, eu vomitei e ele saiu. Quando ele saiu, eu senti bastante água sair. Então, muito possivelmente, essa água estava presa na cavidade do meu útero e tinha vazado por algum lugar. Infelizmente, eu não pude pegar meu filho, porque, enfim, devido ao tempo, né? Mas eu consegui ver ele era lindo. Ele estava perfeito, na verdade, assim. Dá pra ver que ele estava falecido, infelizmente. Mas ele era perfeito. Ele era bem grandinho, bem gordinho. Ele estava bem gordinho. Ele não estava deformado. Ele era lindo. A gente conseguiu ver características minhas e do pai dele. Ele era da minha cor, assim, bem branquinho, que a minha outra filha mais da cor do pai dela, mas moreninho, né? Mas ele parecia assim, o rosto dele parecia muito como ele, tinha o pé idêntico do pai dele. Ele era lindo. Meu filho era lindo. Que mãe que não vai dizer que seu filho era lindo? E aí eu peguei a roupinha dele, a menor roupa que eu tinha, que ainda assim não cabia nele, ficou grande, mas eu não cheguei a ver ele vestido mais, porque eu tive que fazer ainda uma curetagem, porque a placenta não saiu inteira. Então eu fiquei lá admirando ele um pouco, de longe, e aí já me apagaram para fazer a curetagem. No outro dia, nesse mesmo dia, a médica falou, né, que muito provavelmente pelo tempo que eu tinha, pelo cansaço, eu só iria acordar no outro dia, até porque eu tinha tomado anestesia geral. Então, ela foi embora tranquila, isso já era de noite, já. Quando deu umas 9 horas, eu acordei. Eu acordei e foi uma sensação tão estranha. Parecia que eu tinha vivido um pesadelo. Parecia que a minha gravidez toda tinha sido um sonho e que perder meu filho tinha sido um pesadelo. Eu já não tinha mais barriga. Eu não tinha meu filho do meu lado. E aí, a sensação que eu tinha era de querer tirar toda aquela coisa de hospital. Então a primeira coisa que eu fiz, eu tava com aquela roupa de hospital, né? Então a primeira coisa que eu fiz claro, muito cuidado, devagar. Eu me levantei, tomei banho, lavei o cabelo, tomei um banho com calma, porque afinal de contas eu tinha acabado de passar por um parto e curetagem. Mas consegui tomar banho, lavar o cabelo, comer, fazia tempo que eu não comia. E aí sim eu deitei, dormi e falei, meu Deus, amanhã eu vou embora pra casa e tudo isso acaba. No outro dia de manhã eu tava super bem. De uma forma ou de outra, ao mesmo tempo que eu tava muito triste de não ter meu filho comigo, eu tava em paz. É como se Deus tivesse me
preparado para aquele momento, para eu viver aquele momento, porque eu precisava viver aquele momento. Então, eu estava no outro dia tranquila, tomei meu café, e a médica falou, olha, tá bem, consegue ficar de pé, tá comendo, já até tomou banho ontem mesmo, e eu sou muito forte para medicação. Tipo, não é qualquer medicação que me derruba. Tanto que a medicação do parto, para induzir o parto, demorou muito para pegar em mim. E a anestesia geral também passou super rápido. Então, ela me liberou para eu ir pro velório. Velório não, porque não teve velório. Enterro. E eu fui, enterrei meu filho. E de lá eu fui para casa. E assim, eu vim para casa, eu tava bem. Confesso que tiveram dias terríveis. Nessa semana seguinte foi terrível. Eu vivia praticamente dopada. Se eu tivesse acordado, eu tava chorando. Eu olhava as coisas dele, eu tava chorando. E tudo isso aconteceu em julho do ano passado. Julho de 2019. Eu já contei essa história para várias pessoas. Inclusive, quando eu conto essa história, as pessoas ficam meio que impressionadas que eu não choro. Mas é porque falar do meu filho, falar que é da existência dele para mim, é meu maior orgulho. Mesmo que ele não esteja aqui, ele existiu. Então, contar como foi ter ele, mesmo que ele não estivesse vivo, é muito orgulhoso para mim. Eu consegui dar à luz meu filho, mesmo que ele não esteja aqui comigo. Eu consegui passar por tudo isso. E eu tô aqui agora para contar essa história. Claro que não é fácil. Eu ainda choro. Não tem um dia que eu não lembre dele, que eu não pense nele, que eu não pense como seria se ele estivesse aqui agora, se ele estivesse aqui hoje. Inclusive, eu fiz uma homenagem para ele. Vou tentar mostrar para vocês. O nome dele era Thomas Mateus, com a gente, cuidando da gente, fazendo parte da nossa vida de uma outra forma, como anjo. Eu não fico feliz em dizer que eu sou mãe de anjo, mas eu fico feliz em dizer que eu superei isso. Eu não esqueci, mas eu superei. Então, eu queria muito fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas mães que passam 10 anos e não superam. Não conseguem vencer essa dor. Claro que cada um age e sente de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que todas são capazes de vencer. Obrigada, gente, por você que assistiu até aqui. Eu quero fazer desse vídeo uma série, na verdade. E eu quero falar muito sobre a violência obstétrica. Eu quero muito falar sobre a minha gravidez na adolescência, porque eu tive a minha filha com 16 anos. Quero muito falar sobre puerpério, porque eu acho que isso é um assunto que eu mesmo, quando pesquisei, não achei nada a respeito. Eu só vejo mães falando do puerpério com o filho. Mas eu passei por puerpério sem um bebê, com meu peito tendo leite, com todas as oscilações de hormônio. E eu quero muito compartilhar isso aqui porque eu acho muito importante. Então eu vou fazer essa série de vídeos sobre maternidade. Também vou falar sobre coisas bacanas, sobre coisas boas. E